é bom quando a gente fica sabendo alguma coisa que a gente não tinha notícia, não tinha qualquer informação a respeito. E quando isso traz boa notícia para nós, melhor ainda, mais significativo ainda. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nós encontramos uma dessas excelentes notícias. Diz assim: o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifesto nesses últimos tempos por vós. Do que ele está tratando? Ele está falando de Jesus Cristo, aquilo que no versículo anterior, aquele que se entregou por nós, tomou o nosso lugar. E aqui a gente precisa entender o seguinte: essa redenção, esse projeto de Deus, não foi alguma coisa que aconteceu depois de um negócio imprevisto, não pensado, que não se imaginou que podia acontecer, que foi o pecado de Adão e Eva. Não. Deus já tinha conhecimento antes da fundação do mundo. De tal sorte que mostra que Deus, ele não é alguém como nós que podemos ser pegos de surpresa. O texto diz que foi predestinado, Cristo foi predestinado para essa função, ou seja, ser o substituto nosso na condenação que nos está imposta. Conhecido, né? O que significa isso? Foi predestinado, foi conhecido antes da fundação do mundo. Significa que a vinda de Cristo aconteceu exatamente no momento em que Deus definiu e decidiu que seria o tempo apropriado. Paulo diz, chegando à plenitude dos tempos, Cristo veio. Então, era o momento adequado, o momento exato para que ele chegasse. Ora, Pedro, ele diz que esse Cristo foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Ora, Jesus não derramou o seu sangue na cruz por um mero acidente, por uma coisa que não tinha controle. Muitas vezes a gente pensa o seguinte: será que Jesus Cristo não podia, naquele momento, com a sua palavra, modificar tudo aquilo, não ser crucificado? Podia. Tinha esse poder? Tinha. Por que não o fez? Porque ele veio da parte do Pai, encarnou para poder ser oferecido por libação, para poder ser oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. Então nós temos aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, Deus planejou a redenção do seu povo antes da fundação do mundo. Não foi depois. Não foi depois que Adão e Eva deram uma pisada no tomate, que a gente fala, né? Que Deus, agora vamos ver como é que nós vamos conseguir consertar isso aqui. A palavra conhecido ou predestinado não se refere somente a Deus, mas se refere a um conhecimento antecipado. Por outro lado, Deus não muda o seu propósito em função de acontecimentos, porque o plano de redenção, o plano de salvação antecede ao plano da criação. Isso é um negócio que a gente precisa ter em mente. A criação, ela foi um desejo de Deus, mas a redenção, ela antecede na história a criação. Ora, Pedro deixou claro que a morte de Cristo foi um encontro, não um acidente. Foi um plano ordenado por Deus antes da fundação do mundo. Em outras palavras, quando Deus criou o homem,
Ele já tinha o propósito de enviar o seu Filho para que o seu Filho pudesse ser o Redentor. Isto faz parte da onisciência de Deus. Isso faz parte da perspectiva de que Deus é o Senhor soberano sobre todas as coisas. E tudo aquilo que Ele planejou aconteceu. Como a tudo aquilo que Ele anunciou, que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar, pode crer. Da mesma forma como Ele disse que enviaria o seu Filho seria o Redentor nosso, Ele também anunciou, Jesus Cristo anunciou, eu vou voltar. E pode ter certeza, o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Vai voltar para quê? Para buscar os seus, para buscar aqueles que creem que Ele, Jesus Cristo, é o único Filho de Deus Salvador. E quando isto acontece, nós temos a certeza de que quando Ele nos tomar, Ele nos vai levar de volta ao lar, porque nós somos criados deste lar. Vivemos historicamente e agora estamos sendo chamados para voltar ao lar, para que você venha conosco neste momento.